Paz e graça a todos os inscritos aqui no canal Teologando Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos analisar um vídeo que mandaram para mim nas minhas redes sociais. Como vocês bem sabem, nós aqui no canal fazemos um trabalho de apologética em defesa da fé, tá certo? Todo mundo que estuda teologia entende um pouco do que estamos falando aqui e do que estamos desenvolvendo no trabalho de apologética. Certo? A Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 5: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir razão da vossa esperança. E em Efésios capítulo 6, versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Você poderia até me perguntar: Pedrosa, e o que seria a apologética? Apologética vem do grego apologia, que significa defesa verbal, e é usada 8 vezes no Novo Testamento. Assim, a apologética cristã é uma doutrina que procura contestar toda e qualquer crítica que se opõe à revelação de Deus em Cristo Jesus nas Escrituras, e também a Bíblia, né? Por conseguinte, pode incluir estudos como manuscritos da Bíblia, filosofia, biologia, matemática, evolução e lógica, mas também pode consistir em dar uma resposta simples a uma pergunta sobre Jesus ou uma passagem da Bíblia. Este último caso é o mais comum e você não precisa ter tonelada de livros para fazer isso, tá certo? A apologética pode ser defensiva, pode ser ofensiva. O apologista pode e deve defender suas razões de crer, mas ele também pode atacar, ok? Pode procurar aqueles que se opõem e opor-se a perguntas, problemas e respostas. O apologista deve antes se preparar para fazer isso. Somente assim a apologética será feita com perfeito amor. A apologética pode ser basicamente evidencial ou pressuposta. A apologética evidencial trata-se da evidência do cristianismo, a ressurreição de Jesus, os manuscritos bíblicos, a profecia cumprida, os milagres e etc. A apologia pressuposta é aquela que trata das conjecturas daqueles que se opõem ao cristianismo. Por quê? Porque as pressuposições afetam o modo como uma pessoa utiliza as evidências e a razão. Então, nosso trabalho aqui é justamente de apologética. Fazemos apologia em defesa do evangelho genuíno, evangelho puro e simples, tá certo? Então, quando a gente vê coisas estranhas acontecendo no cenário religioso, no cenário cristão, então a gente cai em cima usando apologética para saber diferenciar aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Aí mandaram para mim este vídeo aqui. A gente vai dar uma analisada na introdução deste vídeo, porque eu vou comentar quando o apóstolo, intitulado apóstolo, for começar a falar aqui, tá certo? Mas observe o vídeo e tire suas próprias conclusões. Vamos lá.
sei se vocês perceberam, mas no rodapé do vídeo falava sobre a questão do poder de Deus, tá certo? E a questão das pessoas não ficar em pé na presença do poder de Deus. Eu já queria desconstruir isso aí, porque isso não tem base bíblica. Além de não ter base bíblica, as pessoas confundem poder de Deus com esquizofrenia humana. É duas coisas completamente distintas. Tem pessoas que são levadas a fazer, tá certo? Induzidas a fazer, achando que aquilo é poder de Deus, quando na realidade não é. Ok? Então, quando a gente faz uma simples análise de todo este movimento aí do vídeo, a gente percebe que não existe base bíblica para sustentar tal manifestação. Eu acredito fielmente que as escrituras não dão base para esse tipo de manifestação aí. E dizer que isso aí é poder de Deus, dizer que isso aí é uma manifestação do Espírito, tá certo? É muito contraditório, é cair no cúmulo do absurdo. Por quê? Porque eu não encontro em nenhum lugar do livro de Atos dos Apóstolos ou nas cartas apostólicas do apóstolo São Paulo, Pedro, Tiago, João, eu não encontro base bíblica para sustentar tal manifestação. E aqui está o apóstolo, tá certo? E ele vai começar a sua fala da seguinte forma, olha lá. Shalom, shalom, querido. Shalom, shalom. Já vai identificando que ele é daquele tipo judaizante. Eu não sei se vocês perceberam lá atrás, numa última manifestação lá atrás, que no púlpito tinha uma bandeira de Israel, tá certo? Então, dá para se ver que esse movimento neopentecostal, ele também é recheado de pressupostos judaizantes. Até a própria saudação dele está mostrando este lado negativo do cristianismo. Eu digo assim, o lado negativo do cristianismo neopentecostal, tá certo? Que absorveram muita coisa do judaísmo, introduziram ali no seu bojo da sua doutrina e nasceu isso aí, meu Deus. Vamos mais. Você está achando que é só isso? É só isso o Evangelho? Jesus falou, os meus sinais seguirão os que crerem. Jesus também falou, no meu nome vocês vão fazer as coisas que eu fiz e coisas ainda maiores. Olha, texto isolado do contexto vira pretexto e do pretexto nascem muitas heresias. O que Jesus Cristo queria fazer ou falar na frase que falou em relação a isso, que os discípulos de Cristo iriam fazer sinais, produzir sinais maiores do que Cristo produziu, foi justamente para dar início à igreja, ao ministério da igreja aqui na terra, ao desenvolvimento da igreja aqui na terra. Então fazia-se necessário uma obra impactante. Isso aconteceu justamente em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre eles e eles ali são cheios do Espírito Santo, né? Ali acontece o dínamos de Deus, prometido por Jesus Cristo, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais investidos de poder. Dínamos. Então é isso. Criar um pretexto em cima de um versículo que não está dando a ideia de cair no chão, de rolar, de pular, de gritar, de sapatear, canela de fogo e todas essas coisas. Para mim, isso é inovação, modismo. Isso não é o evangelho pregado pelos apóstolos, não. Isso é um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Mas vamos mais. Quer operar através dos dons de cura, quer manusear a poderosa unção de Deus. A Bíblia não diz para nós que o jugo vai ser despedaçado por causa da unção? Dias 17, 18 e 19 de abril, totalmente gratuito, dá uma masterclass dos 9 dons do Espírito Santo, revelado, usando os dons na prática para a edificação da igreja. Sim, para você sair do banco e começar a operar um monte de maravilhas. Eu como tantos outros falsos apóstolos modernos, contemporâneos, eu também senti falta deste aí, que até então estou conhecendo agora pelo vídeo que mandaram para mim, eu estou conhecendo ele agora. Então,
não somente ele, mas como outros falsos apóstolos, eu estou sentindo falta de vocês, curando os enfermos infectados pelo Covid-19, tá certo? Eu estou sentindo falta de vocês, já que vocês têm este talento, né, de dizer que são detentores do dom da cura e vão fazer e acontecer, né, os dons de profecia, as palavras proféticas. Eu estou sentindo falta de vocês nos hospitais, nas repartições, curando todos aqueles que estão sendo vítimas desta pandemia. É impressionante a hipocrisia dessa turma, meu Deus do céu. Um monte de sinais. Eu não estou falando de uma cura ou outra por acidente, de um batismo ou outro. Eu estou falando de todas as pessoas serem curadas, de todas as pessoas serem libertas, de todas as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Você aprender a entregar profecias da maneira correta. Olha, ainda ensina as pessoas a dar profetadas, né? As adivinhações. É por isso que está uma avalanche de gente profetizando na internet, as lives das adivinhações e profetadas, porque são filhos destes movimentos aí que não são de Deus. Tá certo? Não são de Deus. O objetivo da igreja não é sair por aí profetizando. Não, o objetivo da igreja é levar o evangelho ao conhecimento do pecador, para que ele se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Cristo Jesus, único e suficiente Salvador. Esse é o objetivo, pregar Cristo como único e suficiente. Único porque não existe outro, suficiente porque não precisamos de outro. Esse é o objetivo da igreja e não está aí, meu Deus do céu. É lógico que é com o Espírito Santo, mas Jesus falou para a gente fazer discípulos. Está explicando para as pessoas, principalmente para os novos convertidos, como usar tudo isso, não achando que é coisa da sua cabeça, sabendo que é revelação, que é sonho profético, sabendo usar a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, o dom da fé, discernimento de espíritos e muito mais. Tá bem? Quer participar? Anota aí, na descrição do vídeo tem um WhatsApp. É só deixar o telefone lá para você receber o link nesses 3 dias, tá bem? Vai ser uma imersão total, falando um monte de segredos que não querem contar para vocês, todos à luz da Bíblia. Eu sou o apóstolo Ronaldo Drogovic do Comando Águia. Nós temos uma base de treinamento de pastores aqui em Curitiba, de padres, de todos aqueles que querem operar debaixo dos altos níveis de unção. Só basta ser cristão. E se você não é, te prepara, Jesus vai te pegar. Te prepara, Jesus vai te pegar. Veja como é que ele termina um argumento desse. Já de cara eu posso perceber que isto é um movimento neopentecostal. Pode ser um desdobramento de uma outra, né, seita neopentecostal que surgiu antes desta, né? Ele pode ter saído de uma destas seitas neopentecostal e fundou isto aí, com este ministério, com esta visão profética, e se auto-intitulou apóstolo, tá certo? E está aí fazendo discípulos, torcendo os textos das Escrituras para se encaixar justamente naquilo que ele defende. Mas é isso que eu sempre defendo aqui. Existe muita gente fazendo confusão entre o que é poder de Deus e o que é manifestação puramente humana. Existem muitas manifestações que são puramente humanas. É produto da mentalidade humana, é produto do pensamento humano, tá entendendo? E quando a gente vai fazer uma peneira, pouca coisa sobra daquilo que está na palavra de Deus, tá certo? Então meu desejo para você que está me ouvindo hoje, que está vendo este vídeo aqui, é que tome cuidado, porque nem toda manifestação provém de Deus. A Bíblia ensina nas cartas apostólicas que existem 3 tipos de manifestação. Elas são divinas, humanas e diabólicas.
E o apóstolo São Paulo, escrevendo a Timóteo, tá certo? Se você ler ali as duas cartas de Paulo a Timóteo, vocês vão ver que Paulo tinha uma enorme preocupação no ministério de Timóteo, porque muita coisa iria se levantar, tá entendendo? Contra o ministério de Timóteo. E Paulo fala para Timóteo: olha, Timóteo, eu esclareço que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E eu estava falando hoje sobre este assunto, né? Espíritos enganadores, e está cheio disso no meio da igreja. Espíritos enganadores, pessoas se auto-intitulando pastores, apóstolos, doutores, mestres. Mas Paulo falou sobre isto aí. Paulo uma vez disse em Atos dos Apóstolos, dizendo assim: eu lamento dizer que após a minha partida, do meio de vocês vão se levantar homens amantes de si mesmos, homens que não pouparão o rebanho, eles serão lobos, se levantarão do meio de vocês, eles não vão poupar o rebanho. E Paulo já falou para a igreja naquela época, e hoje a gente vê se cumprir no nosso meio, se levantando pessoas desta natureza, profetizando coisas que não estão nas Escrituras, falando coisas que Cristo não ensinou, tá entendendo? E promovendo essas manifestações que não é o Espírito Santo de Deus. O meu desejo para você é que você vigie, você analise, tá certo? Você analise e veja se as manifestações provêm de Deus, porque existem muitas vozes no mundo e poucas provêm do trono da graça, certo? Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos guarde a permanecermos firmes na fé. O canal Teologando está aqui para fazer apologética em defesa do Evangelho, o Evangelho puro e simples, o Evangelho que está na Bíblia. E não este novo evangelho, este outro evangelho. Se o anjo do céu vos anunciar um outro evangelho, que não seja esse que temos ministrado, que seja maldito. Ok? Mas e aí? Qual seria a sua opinião acerca deste vídeo, acerca deste assunto? Deixa um comentário aí no rodapé deste vídeo e compartilha ele, faça com que ele chegue o mais longe possível para a glória do nome de Jesus, tá certo? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família, em o nome de Jesus.